A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 27 de fevereiro de 2016. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Livro Didático. O livro didático tem suma importância para o processo de aprendizagem no desenvolvimento do ser humano como aluno. Ele é fundamental para a formação das estratégias de ensino, pois norteia o caminho a ser traçado pelo educador. O Brasil já trata a questão como política pública através do Programa Nacional do Livro Didático. O programa foi criado em 1985 e tem como objetivo a distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino brasileira. Notícia nacional. Doença rara de pele 1. Desconhecimento desafia pacientes. Informações com a repórter Adriana Mesquita. O próximo dia 29 de fevereiro simboliza o Dia Mundial das Doenças Raras. Segundo o último levantamento da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, há pelo menos 13 milhões de brasileiros que possuem uma doença rara no país. Eu saí praticamente correndo, meu cunhado lá fora esperando, e eu entrei no carro correndo. Aí a gente foi para Brasília. O relato de fuga do Hospital Materno Infantil de Goiânia é da auxiliar administrativa Lucimeire Giselda Gomes Santos. Ela é moradora de Bairro Alto, cidade do interior de Goiás. Em um ato de desespero, Lucimeire saiu com a filha recém-nascida nos braços sem autorização médica, na tentativa de descobrir por que Camila havia nascido com lesões. Os profissionais do hospital desconheciam o caso. Quando eu vi, eu assustei bastante, porque para mim eu não conhecia, nunca tinha ouvido nem falar e não conhecia nenhuma criança que tivesse algo parecido. Quando ela nasceu foi um choque muito grande, assim. Entre os primeiros sintomas até o diagnóstico correto em Brasília, Camila passou por internação na UTI e precisou ficar isolada dos outros recém-nascidos. Foram 25 dias de angústia até o diagnóstico correto. Epidermólise bolhosa, também conhecida como EB. A doença genética não contagiosa é caracterizada por sensibilidade acentuada na pele e nas mucosas e leva à formação de bolhas e feridas. Foi a dermatologista Diva Maria Previtera quem diagnosticou a epidermólise bolhosa em Camila. A médica aprendeu sobre a doença durante a residência que fez no Hospital Universitário de Brasília em 1998. Apesar de conhecer bem as complicações físicas da enfermidade, ela reconhece que é difícil identificar a EB em recém-nascidos. Pode só por volta de 6 meses, 8 meses, quando ele começa a ter atrito no joelhinho, nas mãos, que ele começa a machucar essas regiões mais de proeminências ósseas, que podem começar a aparecer as bolhas. E tem aquele bebê que já nasce, só o trauma mesmo do parto, e às vezes até em locais espontâneos aparece a bolinha. A falta de médicos especialistas para diagnosticar a epidermólise bolhosa também leva a demora no tratamento. A doença não tem cura, mas pode ser controlada para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A gravidade dos sintomas depende do grau da enfermidade. Na forma mais simples, as bolhas e feridas restringem-se às mãos e aos pés. Já a forma juncional, que é mais grave, afeta também a boca, o esôfago e o intestino. Isso faz com que o paciente tenha dificuldade para engolir alimentos. Outra forma grave é a chamada distrófica. Nela, os dedos têm a tendência de aderir uns aos outros. A doença rara também faz parte da rotina da servidora pública Ana Carolina Ferreira da Rocha, de 32 anos. Diferente do caso de Camila, Ana foi diagnosticada mais cedo graças a uma informação. Minha mãe pediu para ver, ela reconheceu. E aí ela virou pro médico e falou, olha, eu não sei o que é isso, mas eu sei que irmãos meus e uma prima tiveram. Então, como minha mãe já disse que já tinha acontecido na família, já caracterizou que era uma doença genética.
Aí ele passou a noite estudando e aí no dia seguinte ele tinha um diagnóstico. No mundo, estima-se que para cada 1 milhão de nascimentos, 20 pessoas nascem com epidermólise bulhosa. No Brasil, não há dados oficiais. O Ministério da Saúde tem apenas os números de procedimentos ambulatoriais realizados no Sistema Único de Saúde. Segundo o SUS, em 2014 foram registrados 1.339 procedimentos em decorrência da doença. Os dados de 2015 ainda estão sendo consolidados. Apesar da falta de dados oficiais, a Associação de Parentes, Amigos e Portadores de Epidermólise bulhosa congênita estima que cerca de 1.600 pessoas convivam com a doença no Brasil. Na próxima reportagem da série especial sobre a epidermólise bulhosa, você vai saber como estão as pesquisas para tratar a doença no país. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Adriana Mesquita. Notícia local. A CIPA prepara mais uma edição da Feira Ponta de Estoque. A Associação Comercial e Empresarial de Palotina CIPA já começou a preparar a 31ª edição da Feira Ponta de Estoque. No dia 5 ocorreu uma reunião com as empresas interessadas em expor no evento, que será realizado na Praça Amadeu Piovesan no dia 12 de março. Durante a reunião foram discutidos detalhes sobre a promoção e definida a programação de atividades que serão realizadas durante a feira, entre elas feirão de veículos e motos e feira de doação de animais. A Feira Ponta de Estoque terá a participação de 33 empresas de vários setores, entre eles calçados, roupas e acessórios. Segundo a diretora de Feiras, Eventos e Treinamento da CIPA, Graciele Biondo de Melo, que coordenou a reunião, mais uma vez a expectativa é de que a feira atraia um grande público, a exemplo das edições anteriores. É importante ressaltar que as empresas que participam da feira sempre coloquem à disposição dos consumidores produtos de qualidade e preços atrativos. Este é o diferencial da Feira Ponta de Estoque, explicou ela. O vice-presidente da CIPA, o empresário Marcos Frazão, também participou da reunião e ressaltou que a associação vai preparar com carinho a feira para que as empresas tenham condições de atender os consumidores. A feira será realizada durante todo o dia com apoio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. Notícia estadual. Atrasos de medicamentos e vacinas pelo governo federal preocupam o Paraná. Informações com o repórter Rodrigo Arendi. A Secretaria Estadual da Saúde participou nesta quarta-feira da Assembleia do Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Saúde e relatou a preocupação do Estado com os constantes atrasos na entrega de medicamentos, vacinas, soros e insumos pelo Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual da Saúde vem adotando estratégias de remanejamento de medicamentos e otimização das doses, por exemplo. Porém, os constantes atrasos têm causado dificuldades em manter a oferta necessária para a cobertura vacinal. Um exemplo são as vacinas contra hepatites A e B. O Estado só recebeu 39% da carga solicitada ao governo federal. No caso da tetraviral, que protege bebês contra sarampo, rubéola, cachumba e varicela, o Paraná só recebeu 26% do que solicitou. O coordenador do Programa Estadual de Imunização, João Luiz Crivellaro, afirma que a falta das doses prejudica o controle de doenças na população. Isso afeta em relação à cobertura vacinal, né, para que a gente possa manter não só o estado do Paraná, como a nível de todos os estados, né, em relação ao Brasil, diminuindo a possibilidade de reinserção de novas doenças ou doenças que estão sob controle. O coordenador destaca que quando a vacina procurada estiver em falta, os postos de saúde estão sendo orientados pela Secretaria Estadual de Saúde a coletar informações do paciente para fazer o contato assim que houver doses disponíveis. O que está acontecendo? Alguma dessas vacinas está ocorrendo desabastecimento e outras não têm a questão da continuidade, né, do repasse, né, do imunobiológico. Algumas vacinas nós temos e essas vacinas que estão tendo, as pessoas estão tomando a vacina e na falta, né, o que a gente orienta? Anotem o número, né, o contato, o endereço. Assim que a vacina chegar na unidade de saúde, aí a unidade de saúde faça uma visita, uma busca ativa para chamar essa pessoa para tomar a vacina e colocar sua carteirinha em dia.
Vários medicamentos também têm sofrido diversos atrasos nas entregas, como itens para tratamentos de hepatites B e C e medicamentos para evitar a rejeição de órgãos transplantados. O Paraná também não tem recebido o volume solicitado do inseticida utilizado no combate ao mosquito Aedes aegypti. A compra do produto é centralizada pelo Ministério da Saúde. Com o aumento do número de cidades em epidemia de dengue, no dia 29 de janeiro já havia sido solicitado mais 16 mil litros do inseticida. Até esta quarta-feira, somente 4 mil litros haviam sido entregues. Rodrigo Arendi com informações da Agência de Notícias do Paraná. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Zika, consumidor intensifica a busca por repelentes e inseticidas. Informações com Paula Ferreira. A compra de repelentes agora é prioridade dos brasileiros por causa do surto de Zika vírus no país. Os consumidores procuram os produtos principalmente em farmácias, mas supermercados e grandes redes de varejo também oferecem esse tipo de proteção. Tatiana Gunning, diretora de marketing da SC Johnson Brasil, afirma que repelentes pessoais, elétricos e inseticidas são eficazes contra o mosquito Aedes aegypti. A gente recomenda que para uso fora de casa sejam utilizados os repelentes pessoais. Tem a linha Off, que tem os repelentes Off Family, o Off Cosmetic, o Off Kids e o Off Refresh. Para se proteger dentro de casa, nós recomendamos durante o dia inseticidas em aerosol para matar os mosquitos instantaneamente e durante a noite, para garantir proteção enquanto a gente dorme, a gente recomenda o uso de repelentes elétricos. Temos, por exemplo, o Raid líquido elétrico Adventure, que é uma opção bastante eficaz de proteção durante a noite. O uso de repelentes faz parte das medidas de proteção indicadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Ministério da Saúde. A diretora de marketing da SC Johnson Brasil explica como os produtos devem ser aplicados. Os repelentes de uso pessoal devem ser aplicados em todas as áreas expostas do corpo. Inclusive, é possível passar também no rosto. No caso dos repelentes elétricos, pode ser usado o dia inteiro, pode ser usado apenas durante a noite. É só plugar na tomada e o que a gente recomenda é que para ambientes maiores de 10 metros quadrados seja usado mais de um. Tatiana Gunning destaca ainda que os consumidores devem ficar atentos ao tempo de proteção oferecido pelos produtos. É importante sempre seguir as instruções indicadas no rótulo. Além do uso de repelentes e inseticidas, eliminar água parada e evitar perfumes e loções com fragrâncias muito fortes são medidas preventivas contra o Aedes aegypti. Agência Rádio Web de São Paulo, Paula Ferreira. Vagas de emprego. Atenção, você que está desempregado e necessita entrar no mercado de trabalho, agora no programa Momento do Trabalhador, vamos trazer as vagas de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador em Palotina. Assistente administrativo feminino ou masculino acima de 18 anos, para trabalhar com notas fiscais, recursos humanos, relatórios e demais atividades administrativas. Pede-se CNH AB, ensino superior completo ou cursando administração, contabilidade ou áreas afins e experiência. Assistente administrativo masculino ou feminino acima de 18 anos, para trabalhar com atividades administrativas. Pede-se ensino superior completo ou cursando administração, secretariado ou áreas afins e CNH-B. Assistente operacional classificador, unidade Vilanice, masculino acima de 18 anos, para trabalhar com atendimento ao cliente, classificação de grãos, conferência de mercadorias, descarga de caminhões e lançamento de dados no sistema. Pede-se ensino fundamental completo ou disponibilidade para trabalhar em Vilanice. Assistente operacional de máquinas masculino acima de 18 anos, para trabalhar em unidade de grãos com recepção de caminhões, auxiliar na organização e armazenagem e operar máquinas. Pede-se ensino fundamental completo e meio de locomoção próprio, horário comercial, unidade de Santa Fé. Atendente de lanchonete feminina acima de 18 anos, para trabalhar com atendimento ao cliente, anotação de pedidos, limpeza e organização do ambiente. Pede-se ensino médio completo, horário de trabalho 13h30 às 24 horas e finais de semana.
Atendente de unidade masculino ou feminino acima de 18 anos para trabalhar com atendimento ao associado, atividades administrativas, financeiras e comerciais. Pede-se ensino superior completo ou cursando administração, contábeis e áreas afins. Atendente de unidade, estoque masculino acima de 18 anos, para trabalhar com atendimento ao cliente, controle de entrada e saída de estoque e demais atividades. Pede-se ensino médio completo, meio de locomoção próprio e disponibilidade para trabalhar em São Camilo. Auxiliar administrativo masculino entre 16 e 18 anos, para trabalhar com atendimento telefônico ao cliente, cobrança, emissão de nota fiscal e atividades da função. Pede-se ensino médio incompleto e experiência. Caixa feminino acima de 21 anos para trabalhar com controle de entrada e saída de caixa, atendimento ao cliente e auxiliar no administrativo. Pede-se ensino médio completo, referência e experiência com caixa. Caixa de posto masculino acima de 18 anos para trabalhar com recebimento de valores, controle de caixa e atividades relacionadas. Pede-se ensino médio completo ou cursando. Disponibilidade para trabalhar das 11 às 14 horas e das 17 às 22 horas com escala 5x1. Cozinheira feminina acima de 25 anos para trabalhar com preparo de refeições em geral. Pede-se experiência como cozinheira. Horário de trabalho, 14 às 23 horas e das 3 ao meio-dia. Eletricista masculino acima de 20 anos para trabalhar com manutenção preventiva e corretiva da parte elétrica da empresa. Pede-se ensino médio completo e curso de eletrônica ou eletromecânica. Técnico em enfermagem feminino masculino acima de 20 anos para trabalhar com assistência aos pacientes, coleta de exames e atividades da função. Pede-se curso técnico em enfermagem, jornada de trabalho 12x36. Técnico auxiliar em saúde bucal feminino masculino acima de 18 anos para trabalhar com esterilização de materiais, auxiliar em procedimentos cirúrgicos e atividades da função. Pede-se curso técnico e auxiliar em saúde bucal e experiência. Zeladora feminina acima de 20 anos para trabalhar com limpeza e organização. Pede-se ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar das 5 às 10 e do meio-dia às 15h30. Os interessados a uma vaga de trabalho devem se cadastrar na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 441. O atendimento é realizado mediante apresentação dos documentos pessoais e carteira de trabalho. Notícia Nacional. Estudo denuncia retrocessos nos direitos humanos no Brasil. Informações com a repórter Fernanda Wenzel. Para a Anistia Internacional, 2015 foi um ano de retrocessos no que diz respeito à defesa dos direitos humanos no Brasil. A conclusão faz parte do relatório O Estado dos Direitos Humanos no Mundo, divulgado nesta terça-feira e que avalia a situação de 160 países. Segundo o estudo, o principal responsável pelos retrocessos foi o Legislativo, onde tramitam projetos que ameaçam conquistas históricas da sociedade brasileira. Entre eles estão a redução da maioridade penal, a revogação do Estatuto do Desarmamento e tentativas de dificultar o acesso à terra e a demarcação de áreas indígenas. Outra preocupação é a lei que tipifica o crime de terrorismo. Segundo a assessora de direitos humanos da Anistia Internacional no Brasil, Fátima Mello, a lei abre brechas para criminalizar os movimentos sociais, especialmente durante os Jogos Olímpicos. Ele busca criminalizar os movimentos sociais, os grupos sociais que tentam resistir à retirada de seus direitos, inclusive frente a esses grandes eventos que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, os Jogos Olímpicos vão se realizar no Rio de Janeiro e nós vemos com muita preocupação essa tentativa de conter o protesto social, confundindo com o terrorismo. Outra ameaça é o projeto de lei do Estatuto da Família, que define como família apenas a união entre um homem e uma mulher. Se aprovado, o Estatuto será um retrocesso diante da decisão de 2011 do Supremo Tribunal Federal, que concedeu aos casais homossexuais os mesmos direitos e deveres dos outros casais. A Anistia Internacional também chama a atenção para a violência policial e o crescente número de assassinatos de jovens negros no Brasil.
Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Notícia estadual. Detran do Paraná promove seminário para instrutores de trânsito na próxima semana. Informações com a repórter Priscila Paganotto. Com o objetivo de atualizar os conhecimentos sobre a legislação de trânsito e segurança viária, o Detran do Paraná promove entre os dias 29 deste mês e 4 do mês que vem o primeiro seminário para instrutores de trânsito. O coordenador de educação para o trânsito do Detran, Juan Ramon Soto Franco, afirma que foram reunidos profissionais de diferentes áreas do trânsito que vão compartilhar conteúdos atuais para aprimorar a qualidade das aulas de formação de condutores. Os instrutores de trânsito do Paraná são profissionais que lidam com a formação dos condutores. São profissionais que também estão recebendo frequentemente condutores que sofreram a suspensão da sua carteira de habilitação e estão passando por um curso de reciclagem. É necessário falar a estes usuários sobre a suspensão, sobre a cassação da carteira de habilitação, sobre as penalidades e as consequências o cometimento de algumas infrações que muitas vezes os condutores acabam não tendo essa informação e é necessário levar informações para justamente mudar um pouco o quadro negativo que temos de acidentes e mortes no trânsito e, sobretudo, de desrespeito à legislação de trânsito. No total, vão ser ministradas 5 palestras, com duração de 2 horas e 30 minutos para perguntas. A realização do evento conta com o apoio da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, Escola Pública de Trânsito do Detran e Observatório Nacional de Segurança Viária. Os primeiros 2 dias de curso são com o Tenente-Coronel Ordeli Saavedra Gomes, especialista em segurança pública. Ele fala das principais leis que alteram o Código de Trânsito brasileiro e as infrações que levam ao processo de suspensão e cassação do direito de dirigir. É uma excelente oportunidade que o Detran, através da Coordenadoria de Educação, o Detran do Paraná propicia não só aos instrutores do Paraná, mas como de outros estados que também fizeram acesso, estão fazendo o contato para ter essa atividade. Qualquer profissional ele depende de uma qualificação, de uma atualização, de um treinamento. E quando o Detran do Paraná tem esta preocupação em levar, o próprio Detran levar aos instrutores. É claro que tem uma avaliação psicológica, tem uma avaliação médica, mas este trabalho que os instrutores fazem junto a cada um dos candidatos à habilitação, ele é sensacional, ele é fundamental para um processo de mudança de comportamento. Na quarta-feira, o tema da palestra é com foco na circulação, limites de velocidade, faixas exclusivas e controle de interseções. Na quinta-feira, o assunto é a ética, profissionalismo, cidadania e educação no trânsito. E no último dia de encontro, na sexta-feira, a palestra é sobre os desafios e ferramentas didáticas na formação e reciclagem de condutores. Para o supervisor Marcos José Maier, que trabalha há 2 anos como instrutor de trânsito na Ciretran de Apucarana, o seminário é importante para agregar novos conhecimentos que precisam ser aplicados diariamente. Geralmente o Código de Trânsito ele vem com palavras difíceis de serem interpretadas e também conhecimentos muito técnicos que os elaboradores dessas leis acabam usando, o que torna difícil às vezes a compreensão para quem está desse lado na ponta. Às vezes é bom esse tipo de curso para sanar algumas dúvidas, principalmente o pessoal que acaba criando elas ou acaba tendo um contato direto mais com elas. Com o sistema de videoconferência da Escola Pública de Trânsito do Detran, a expectativa é alcançar mais de 200 instrutores de trânsito responsáveis pelo preparo teórico e prático dos futuros condutores, bem como do curso de reciclagem. O primeiro seminário para instrutores de trânsito sobre a legislação de trânsito e segurança viária é gratuito e vai ser transmitido ao vivo pelo sistema de videoconferência para Curitiba, Ponta Grossa, Sarandi, Cascavel e Francisco Beltrão. As palestras acontecem das 2 às 4h30 da tarde durante toda a semana. Priscila Paganotto com informações da Agência de Notícias do Paraná. Notícia local. Frota de veículos de Palotina ultrapassa a marca de 22 mil. O Detran divulgou recentemente os números de veículos emplacados no Paraná até o último dia de dezembro de 2015.
O município de Palotina, que tem cerca de 33 mil habitantes, teve uma frota registrada de 22.268 veículos, entre automóveis, motocicletas, motonetas, caminhões, caminhões-trator, caminhonetas, caminhonetes, micro-ônibus, ônibus, reboques, semi-reboques, sindicans, triciclos, trator, rodas e utilitários. O maior número da frota é de automóveis, que somam 10.672, motocicletas, 2.866, caminhonetes, 2.782, motonetas tipo bis, 1.985, caminhões, 1.324, caminhões trator, 477, caminhonetes de carga, 823, reboques, 406, semi-reboques, 623, ônibus, 151, micro-ônibus, 60, utilitários, 98, ciclos-motos, 12, sindicans, 3, triciclos, 8 e tratores emplacados, 8. Mas Palotina conta com centenas de tratores e colheitadeiras, o que pode aumentar em muito a relação de veículos. Notícia nacional. Maioria dos brasileiros diz que culpa pelo Zika é da população. Informações com Natália Pianegonda. Para a maioria dos brasileiros, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, da febre chikungunya e zika, é culpa da própria população. É o que pensam quase 75% dos entrevistados na pesquisa CNT-MDA, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte nesta quarta-feira. Para os demais, a responsabilidade dos governos municipais, estaduais e federal. A pesquisa aponta ainda que algum agente de saúde passou na casa de 64% dos entrevistados para procurar possíveis focos de proliferação do mosquito. Conforme o presidente da CNT, Clésio Andrade, um resultado que preocupa. Isso é muito pouco. O país está com uma crise, teria que sempre ser visitado pelos agentes de saúde. Além disso, 8 em cada 10 entrevistados disseram que têm tomado medidas ou mudaram os hábitos para se proteger do Aedes aegypti. O setor de transporte intensificou a mobilização no enfrentamento ao mosquito. O SESC-Senat deu início a uma campanha de conscientização nas 149 unidades da instituição espalhadas pelo país. Nos portos, por exemplo, onde o risco da formação de criadouros é maior devido ao calor e à umidade, o trabalho é cotidiano, mas, conforme o diretor da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, no Paraná, Luiz Henrique Dividino, essa é uma missão de todos. Tomar medidas dentro de casa, no vizinho, porque é um problema muito grave, mas com pequenas atitudes nós conseguimos combatê-lo. Ainda conforme a pesquisa, 73% dos entrevistados acham que o governo federal não tem tomado todos os cuidados necessários para evitar as epidemias de dengue, chikungunya e zika. Informações do transporte, um oferecimento SESC-Senat, pelo Trabalhador em Transporte para o Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Natália Pianegonda. Simprascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. PEC do trabalho escravo deve ser a nova polêmica do Congresso. Informações com André Acarini. Em Brasília, dentre os temas polêmicos que devem pautar o Congresso neste ano, está a regulamentação da PEC do trabalho escravo. A lei foi promulgada já há quase 2 anos, mas está parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado por pressão de empresários e ruralistas. Eles querem a supressão de 2 itens do texto que tipificam o que é o trabalho escravo, que tem como base o artigo 149 do Código Penal. Silvio Brasil, da Comissão Combate ao Trabalho Escravo, explica quais são esses itens e o porquê do entrave. São 2 termos, a jornada exaustiva e o trabalho degradante. A gente entende que essa tentativa de mudança do conceito é o alvo principal. Porque para regulamentar a emenda, precisaria só dizer de que forma se daria a expropriação das terras onde for constatado trabalho escravo. Entretanto, eles estão aproveitando dessa situação para tentar mudar o conceito, que é justamente uma forma de deixar inalcançável aqueles que do trabalho escravo se utiliza. A lei é tida como avançada e exemplo em todo o mundo. Desde 1995, quando foram criados os grupos móveis de fiscalização do Ministério Público do Trabalho, mais de 50 mil pessoas em situação análoga à escravidão foram resgatadas no país, a maioria nas áreas rurais. E para organizações que lutam contra o trabalho escravo no Brasil, a tentativa de mudança é considerada um retrocesso. Nós vamos conversar agora com a secretária nacional de Políticas Sociais da CUT, Jandira Uehara, sobre o tema.
Olá, Jandira. Existe um entrave para que a PEC ande de verdade, como tem que ser. As bancadas empresarial e ruralista querem mudar os conceitos do que é o trabalho escravo. A gente pergunta qual é a expectativa, tendo em vista que o Congresso é extremamente conservador. Qual é a atuação da CUT também nesse sentido? Ela faz parte de alguma frente de luta contra o trabalho escravo, Jandira? A PEC do trabalho escravo, quer dizer, o andamento dessa PEC está no contexto de ataque aos direitos da classe trabalhadora, que tem sido a marca desse último período no Congresso Nacional, né? O problema principal em relação à questão do trabalho escravo é que eles querem, a bancada ruralista, os grandes empresários, mudar o conceito de trabalho escravo. Ou seja, na verdade, eles querem o conceito de trabalho escravo que não é o que persiste hoje, né? Que o que existe hoje é um trabalho em situação degradante e que isso é o que eles querem tirar da conceituação de trabalho escravo, fazendo com que, quer dizer, não se consiga caracterizar o trabalho escravo no país. Há uma contraofensiva muito forte e nós estamos, junto com outras entidades, junto com as entidades que compõem a Frente Brasil Popular, quer dizer, numa luta permanente para que a gente consiga reverter essa pauta conservadora do Congresso, entre as quais a pauta do trabalho escravo. E a PEC do trabalho escravo, da forma como eles querem conduzir, é um retrocesso na legislação, né? Então, nós estamos no dia 31 de março com a marcha do 100 mil a Brasília contra qualquer retrocesso dos direitos dos trabalhadores e também, quer dizer, por uma nova política econômica, em que a gente tem um ambiente de desenvolvimento do país onde essas questões, né, como o trabalho escravo, possam ser superadas. A sociedade civil organizada também cobra do Supremo o julgamento de uma portaria do governo federal do ano passado pela divulgação da lista suja do trabalho escravo, com dados de empregadores autuados em flagrante. O cadastro, que foi criado em 2003, é um dos principais instrumentos no combate ao trabalho escravo. A ministra Carmen Lúcia é a relatora desse processo no Supremo Tribunal Federal e a gente está aguardando o posicionamento dela para que leve ao pleno do STF e possa, de uma vez por todas, liberar novamente o uso da lista suja. A lista está suspensa por liminar, mas no início do ano a ONG Repórter Brasil teve acesso aos dados relativos ao período de dezembro de 2013 a dezembro de 2015 e constatou que, só nestes 2 anos, mais de 350 empresas foram incluídas na lista suja. Termina aqui a edição deste sábado do programa de rádio do Sindicato Sintrascopa, Momento do Trabalhador. Produção da assessoria de imprensa do Sintrascopa. Edição Lucas Bernardes da Silva. Apresentação Jackson Luiz. Colaboração Agência Rádio Web e Agência Estadual de Notícias. Realização Sintrascopa, Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.